Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos discutir se este teatro ridículo tem algum sentido, algum significado e o mais importante de tudo, né, gente? Óbvio que vamos fugir aí do que todos estão falando. Exatamente o título do vídeo, né? É uma ironia se é culpado ou inocente. Pelo amor de Deus, gente, como que as pessoas ainda discutem uma coisa dessa? Então, para começar aí a nossa reflexão, vejam que coisa mais absurda, né? Já falamos isso no passado. Vejam aí essas três crianças. Meu Deus do céu, pessoal, como essas pessoas, né, podem ser tão ruins, tão más a ponto de mexer em algo tão sagrado, gente. Se tem algo que é sagrado nesse mundo, são as crianças. Pra que vai mexer com criança, né, gente? Pra que vai adulterar as questões naturais, né? O único momento da vida que nós não precisamos nos preocupar, que podemos ali ser puros, inocentes, os caras ainda vão lá, né, e tentam deturpar exatamente isso. Talvez, né, exatamente por ser algo puro, né? Isso é o que a serpente mais gosta de mexer, né? Então vejam aí essas três crianças. Primeiro que, né, aparentemente são três meninas muito bonitas, e começa, né, com a questão aí do próprio vestimento, né, pro Halloween, mas essa moça aqui mesmo tem aí uma fantasia como se a cara tivesse, o rosto, né, tivesse machucado, uma coisa super desnecessária. Mas enfim, né, pode ser só mau gosto mesmo dos pais, até aí tudo bem, mas o que são, né, essas crianças? Vejam aí, meus amigos, são os filhos da Megan Fox, que com essa idade aí tão tenra, tão pequenas, né, tão pequenos na verdade, pois são meninos, ela por vontade própria, óbvio, né, já transformou então em meninas, do que sem dúvida alguma é aí, né, gente, a coisa mais terrível desses tempos aí que nós estamos vivendo. Como que uma mãe pode fazer isso com um filho, fazer essa troca, né? Poxa, se o cara já tá mais velho, né, a gente decide mudar aí de gênero. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não vou nem falar aqui pro canal não ser cancelado. Mas, né, realmente você fazer isso com crianças, vejam, né, que opção que essas pobres criaturas tiveram, né, gente? Óbvio que há algo muito pior aí por trás. E a Megan Fox, né, pessoal, não se esqueçam, é uma atriz aí também, né, que teve o maior destaque do mundo nos anos 2000 ali, era a atriz principal de Hollywood. E o que isso tem a ver com o Will Smith, né? Na verdade tem tudo a ver com o Will Smith, né, gente? Vejam que atores que nem tiveram, né, tanta importância aí em Hollywood, nos filmes, pode até ser, né, que passem um pouco mais ileso, porque ileso mesmo não tem como, só de você entrar ali você já tem que fazer um monte de coisa errada. Mas esses caras que tem muito destaque, gente, infelizmente, é assinar aquele contratinho com o capiroto, né? E aí está, imaginem, a criatura, né, gente, ter aí uma maldade tão grande para adulterar a própria família. Não é à toa também, né, uma das crianças aqui com a camisa do Led Zeppelin, que também, quem conhece minimamente de ocultismo, tem não apenas um pezinho lá, né, gente, mas tem o corpo inteiro. Então, pessoal, comecei falando sobre isso para a gente entender o tamanho da maldade que estamos falando aqui nesse vídeo. E aí trouxe também uma outra questão que eu fiquei muito impressionado. Eu achava, né, a filha do Brad Pitt com a Angelina Jolie. Então, volta ao que eu acabei de falar. Qual é a relevância, meus amigos, do Brad Pitt e da Angelina Jolie nos filmes em Hollywood? Nossa, né? Nossa. Eu ousaria dizer que não tem casal mais importante do que eles em Hollywood, hein, gente? Olha só. E aí eu sempre vi, né, a filha deles aí, muito bonita, por sinal. E fiquei muito impressionado essa semana quando me disseram também que era um menino. Então, mais uma vez, os pais vão lá, né, e trocam o gênero de uma criança. Obviamente, né, pessoal, uma criança nessa idade, desse tamanho, não faz a menor ideia, gente, que é gênero,
né? Principalmente aí relações, meu Deus do céu, como esses caras conseguem, gente, ser tão maus. E aí, vejam que não é uma novidade isso, tá certo? Temos aí o nosso vídeo, a teoria mais cabeluda de todas, falamos bastante disso aqui também, tá certo? A Charlize Theron fez a mesma coisa, né? E não é à toa aí que o bafo, vamos chamar assim, o bafo tem os dois gêneros, né, gente? Vejam aí, não é à toa. Então quem se interessou por isso, assista esse vídeo que está realmente muito interessante, tá certo? Pessoal, falamos sobre isso e bastante outras coisas aí, questões financeiras também no nosso canalzinho do Telegram. E também, por favor, quem está assistindo, apenas dê um like, se inscreva, acione o sininho, pois isso realmente nos ajuda muito. Muito bom, gente, muito bom. Então, pessoal, agora que temos, né, ideia, noção do que estamos falando, e o Will Smith, gente, Will Smith, ele tem, assim, uma relevância, né? Eu, mais uma vez, ousaria dizer que ele tem uma importância, se falarmos aí de afrodescendentes, né, gente, talvez maior que Denzel Washington. Que coisa, né? Ele é o maior expoente, né, dos afrodescendentes americanos em Hollywood. E aí, falamos bastante nesse vídeo também, gente, que o Léo Lins também foi pego, né, nessa desgraça que a mídia faz. Mas o Will Smith foi pesado, então. Essa mesma esposa, né, que deu todo esse problema, já fez programas nos Estados Unidos ao vivo, dizendo para ele que traiu ele, pessoal, para todo mundo ver, humilhando ele completamente. Né, já fez aí programas dizendo que ele não a satisfaz mais, gente, naquelas coisas, exatamente, né? Então vejam o tamanho da humilhação que já colocaram esse ser humano aí para passar. Óbvio, né, que ele não pode voltar atrás. Quem tá achando, pô, mas é só voltar atrás, não dá, né, gente? Que uma vez que você assina ali, meu amigo, aí você vai para a ilhazinha ali do app, né, faz coisas e aí gravam, óbvio, né, que a culpa é da própria pessoa, não tenho dúvida, mas, né, você não consegue sair dessa vida uma vez que você entra. Então, depois de todas essas humilhações que ele passou, teve, né, esse fato ridículo aí, que o Chris Rock fez uma piada com a esposa dele, ele foi lá e desceu, né, a mão no Chris Rock, mas é óbvio, né, gente, é óbvio aí, que é tudo armado, um teatro mais dos que ridículo, né? Todo mundo sabe que um tapa bem dado por alguém do tamanho do Will Smith podia até fazer o cara desmaiar, né? E ele só, continuou fazendo. E aí tem, é muito engraçado isso, né, gente? Tem cenas dele meio inconformado, né? Tanto o Chris Rock quanto o Will Smith tensos. Gente, eles são atores, né? Pelo amor de Deus, eu fico muito chocado como as pessoas ainda caem nisso. O Jim Carrey, gente, qual é, né, a relevância do Jim Carrey em Hollywood? Enorme, né? Enorme. O histórico do Jim Carrey também é terrível. A ex-namorada dele morreu lá por coisas que ele fazia com ela, né? E dizem que ele ficou meio perturbado depois disso. Caramba, né? Depois de tudo que esses caras veem em Hollywood, eles não ficarem perturbados. Na verdade, é um milagre que eles não fiquem perturbados, né? Não que eles fiquem. Mas, enfim, aí o Jim Carrey foi lá e falou que é um absurdo, que eles não são mais os caras legais. Todo mundo, tá vendo como não foi, né? Encenação. Gente, tão de brincadeira mesmo. Olha, eu só posso acreditar que o mundo tá perdido, porque pra cair, né, em uma bobagem desse tamanho. Mas, afinal de contas, então, né? Qual era o objetivo disso? Isso daí repercutiu muito mal. Ele saiu da academia, né? Tem pessoas falando que ele vai até perder o Oscar. Gente, a verdade é uma só. Né? Não sabemos, né? Não sabemos qual era o intuito daquilo. Talvez eu, quando vi aquilo, a primeira coisa que me veio à cabeça é exatamente o humor, né? O stand-up comedy aí é um dos únicos locais ainda do mundo, tanto no Ocidente como no Brasil, que você ainda pode, né, fazer aí alguma brincadeira. E incrível, né? Como eles querem exterminar isso daí. Vejam que o pessoal da esquerda, em nossa, peso, falou. Os Nelipe Feto da vida falou, meu, não pode mesmo brincar com doença da mulher, e tá certíssimo de ter lá e feito isso, entendeu? Então, no primeiro momento, né, gente, o que salta aí é essa questão de você censurar cada vez mais o humor, tá certo? Porque, mesmo com esse mundo de cancelamento, o humor é o único que ainda tem,
né, permissão para ir lá e falar o que quer. Então seria muito interessante num mundo que você não vai ter mais liberdade, cortar o humor, principalmente esses stand-up. Então a coisa mais clara, óbvia, é vamos combater o humor com violência. Ponto final. Se o Will Smith fez isso e a mídia ficou de boa, cara, todo mundo agora pode. Principalmente, imagine, gente, se o comediante fosse branco, né? Imagine aí, nossa, tem aí, né, liberdade total de você fazer o que quiser. Quiser dar um tiro no cara, pode. Principalmente se você for de uma minoria. Então, era essa a ideia, óbvio, né? Mas eu também acredito que seja uma constante programação, reprogramação, teste, tá certo? Teste que eles estão vendo, opa, até onde a população vai, compra esse, não compra aquele, eles vão formando aí. Análise preditiva, né, gente? Que a gente tem um curso aí tão bacana que ensina isso, é exatamente nessa direção que eles trabalham sempre, tá certo? Mas é óbvio que o principal motivo, né, pessoal, o plano como um todo, o script de análise preditiva que eles têm montado com milhões de interações. Pessoal, dá para imaginar quantas pessoas receberam essa mensagem. Bilhões, gente, bilhões de pessoas. Muitos bilhões, 3, 4 bilhões viram essa imagem, criaram meme e opinaram. E nessa eles vão reconstruindo o mundo e a realidade, tá certo, gente? Então, muito provavelmente era isso. Até deixei os velhos aqui, né, do nosso portal do conhecimento, porque eles sabem exatamente cada passo que tá. O script ele vai se retroalimentando, então dependendo aí das reações eles mudam ou reforçam alguma questão. E aí, né, o que podemos fazer, gente, nesse cenário? Apenas estudar. Então não percam nossos cursinhos Finanças Pessoais e Inteligência Artificial. Que todos tenham um excelente dia. Um grande abraço!